Hello, people! Voltei! Como eu tinha dito no vídeo anterior, o próximo vídeo que eu ia postar aqui deveria ser de conteúdo, né? Resumindo conteúdo, alguma coisa assim. Mas eu vi a necessidade de gravar um outro vídeo antes. Como vocês sabem, eu estou elaborando e postando conteúdos relacionados à língua inglesa lá no meu perfil do Instagram, que o link tá aqui na descrição. E também, né, esse canal do YouTube é voltado para aprendizagem de língua inglesa. Como qualquer pessoa, eu sigo teachers que me inspiram, que me dão ideias, pessoas, né, que eu levo ali mesmo como uma inspiração. Então, esses dias atrás, estava fuçando no Instagram, né, vendo pessoas que produzem o mesmo conteúdo para o mesmo nicho que o meu, e eu vi um Reels de uma teacher de inglês dizendo que se o aluno não pensa em inglês, ele não vai aprender inglês, ou vai ser muito mais difícil ele aprender inglês. Aí eu refleti e lembrei de que eu me cobrei por muito tempo essa questão de pensar em inglês. E por eu ter feito essa cobrança, hoje eu olho e vejo que isso me atrapalhou. Porque enquanto eu tava ali estudando, eu ficava pensando, meu Deus, eu tenho que pensar em inglês, eu tenho que pensar em inglês. E acabava que eu ficava travada, não conseguia. Então, essa crença, né, esse posicionamento meu me atrapalhou. E é por isso que eu vi a necessidade de fazer esse vídeo. Porque se você tem isso na sua cabeça de que, ai meu Deus, eu preciso ficar pensando em inglês, preciso pensar em inglês para aprender inglês. Relaxa. A aprendizagem de inglês não tem que ser algo difícil, não tem que ser algo cansativo, algo duro, algo penoso que fica te incomodando. Tem que ser algo leve, tranquilo, porque tudo que é mais gostoso a gente aprende mais fácil. Eu tenho certeza que você tem uma matéria preferida ou teve uma matéria preferida na escola e ou era porque a professora era muito legal ou era porque o conteúdo era gostoso de aprender. Tem que ser algo gostoso, tem que ser algo... Você tem que ter aquela motivação intrínseca, sabe? Aquela que vem de dentro. Então, pra ser leve, você não pode ficar se cobrando. Aí, então, voltando ao tópico. Eu refleti por muito tempo e ficava pensando, nossa, como seria se pensar em inglês, né? Que eu ficava me cobrando tanto. Como que eu vou pensar em uma língua que eu mal conheço? Se eu nem conheço a língua direito, como é que eu vou desenvolver os meus pensamentos nessa língua? Não dá, né? É bem difícil. Então, se cobrar por essa coisa é fora do eixo. Não faz sentido você se cobrar por isso, se você tá iniciando sua aprendizagem ali. Com o tempo, com anos de estudo, por exemplo, eu que já estudo há bastante tempo, às vezes, quando uma pessoa tá falando em inglês, eu nem penso mais na tradução. Eu não penso assim, essa pessoa falou essa palavra, a tradução é essa, então ela quis dizer isso. Não, já é instantâneo pra mim. A pessoa fala inglês, eu tô entendendo. Eu não preciso pensar no que ela tá dizendo em português. Isso é o pensar em inglês, né? Mas isso é adquirido com o tempo de estudo. O que você precisa ter em mente para aprender inglês é que você precisa entender os mecanismos da língua inglesa, pensar em como funciona a língua. Por exemplo, a língua inglesa, assim como todas as outras, ela tem as suas especificidades. Então, não adianta eu querer comparar ela o tempo todo com a língua portuguesa, que não vai dar certo. Então, traduzir ao pé da letra não funciona no inglês. Se você ficar traduzindo palavra por palavra, você vai ver que muitas vezes não vai fazer sentido o que você tá lendo ou você tá ouvindo. Por quê? Porque o inglês tem as peculiaridades dele. Temos expressions, né? Expressões, temos os phrasal verbs, que são nada mais nada menos que uma palavra que tem um significado isolado, mas junta com outra, ela adquire um significado totalmente diferente. E se você traduzir palavra por palavra, não vai dar certo. Você tem que saber como funciona aquele mecanismo ali da língua inglesa. Por exemplo, em frases, geralmente em que eu quero dar uma característica a alguma coisa, no inglês, o adjetivo geralmente vem antes do sujeito do qual nós estamos falando. Então, por exemplo, se eu quero dizer que meu carro é vermelho, eu digo que o meu vermelho carro, my red car, né? Meu carro vermelho. Então, fica ali inverso. Esses são mecanismos da língua inglesa, próprios da língua inglesa. Então, tenha em mente que a língua funciona assim e
não vai funcionar sempre comparando com a língua portuguesa. Então, tem que pensar no mecanismo, em como funciona a língua inglesa para você aprender de fato. Outra coisa é que se você quer aprender inglês, quer ficar fluente em inglês, o essencial é que você estude ou tenha contato com a língua inglesa pelo menos um pouquinho todos os dias. E é por isso que eu sugiro a questão dos aplicativos, né, que ajudam com a língua inglesa. Eu já fiz um post sobre isso lá no meu Instagram, falei aqui no vídeo anterior também. Aplicativos como o Duolingo, por exemplo, né, que você faz ali uma lição diária, então todos os dias você tem contato com a língua inglesa, e esse é o essencial. Você ter contato, manter contato para adquirir, né, a longo prazo essa fluência, aprender melhor mesmo a língua. Nossa, mas então você diz que não tem nada a ver esse negócio de pensar em inglês e de que, enfim, não. Eu acho importante entender como funciona o mecanismo da língua, pensar em como funciona a língua inglesa. E no início da aprendizagem, é lógico que a gente vai pensar em português, como é que eu vou pensar em outra língua, né? E com o tempo vai adquirindo essa questão de pensa rápido e tudo mais. Outra coisa que é super importante, que eu sempre ficava me cobrando, é de que eu não podia comparar, né, a língua portuguesa com a língua inglesa. Claro que elas têm as suas diferenças, o inglês tem as especificidades dele, mas dá sim, e comparando, né, as duas línguas, dá para aprender de uma maneira bem mais gostosa. Por quê? Porque a nossa língua materna é o português. Qual que é a nossa referência de língua? É a língua portuguesa. Então, sempre que der para comparar as duas, fica mais fácil para a gente aprender. Eu não tô dizendo que a gente tem que ensinar inglês, aprender inglês só com o português. Não. Volta o vídeo e vê o que eu falei antes. Eu tô dizendo que a língua portuguesa ajuda muito na aprendizagem de inglês, porque a gente compara. Como é uma língua que a gente está adquirindo depois, é muito mais fácil comparar as coisas. Vou dar um exemplo de como que o português ajuda a entender. E também com base no livro que eu li lá, que eu apresentei no vídeo anterior, do Gramática de Uso, do Denilson de Lima, ele também diz isso lá naquele livro dele, de que a língua portuguesa ajuda muito no ensino de inglês. Quando eu fui ensinar para meus alunos as expressões de quantidade, né, que é o much e o many, também tem o any e o some, mas especificamente do much e do many aqui falando, que significam muitos e muita, né, muita, muito, muitos e muitas. Se a gente comparar com a língua portuguesa, fica mais fácil, porque assim, quando eu aprendi o uso do much e do many, foi todo um rolê super complicado. Eu lembro de que eu estudei, daí eu aprendi o que era substantivo contável, o que era substantivo incontável, daí para depois dizer que o many era com substantivos contáveis e o much com substantivos incontáveis, mas que tinham exceções, um rolê todo bem complicado, que eu aprendi, mas que foi mais difícil. Inclusive, eu ensinei dessa maneira, da maneira que eu aprendi, para uma turma minha. E eu vi que ficou uns pontos de interrogação na cabeça deles, porque, né, é uma coisa toda mais complicada. E depois de ler o livro do Denilson de Lima e refletir um pouco sobre isso, realmente, se comparar o much e o many com a língua portuguesa, fica muito mais fácil de aprender. Porque a tradução de much é muito ou muita. E a tradução de many é muitos ou muitas. Então, ó, um tá no singular, o outro tá no plural. Assim como na língua portuguesa eu não vou dizer assim, eu comi muitos pão, ou eu comi muito pães. Não, a gente concorda, né? Na língua portuguesa a gente concorda singular com singular, plural com plural. E focando na tradução do much e do many, é só focar na tradução. Então, por exemplo, quando eu vou falar que eu quero muito alguma coisa, eu tenho muito de alguma coisa, é much, porque a tradução do much é muito ou muita. Quando eu quero falar muitas ou muitos, aí é many. Fica simples, né? Claro que tem o rolê das exceções e tudo mais, mas assim fica muito mais fácil, comparando a língua portuguesa com a língua inglesa. E isso funciona em muitos casos, dá para comparar em vários casos que vão ser bem-sucedidos. Você vai conseguir aprender comparando a língua inglesa com a língua portuguesa. Em resumo, era isso que eu queria dizer nesse vídeo, de que você tem que parar de se cobrar a ficar pensando em inglês. Deixe que com o tempo isso vai acontecer. Continua aí pensando na sua língua materna, que é a língua que você domina, e vai tendo contato com o inglês todos os dias, que daqui a um tempo você vai estar
entendendo sem nem pensar na tradução das palavras, nem nada desse tipo. Para de se cobrar com coisa que você não precisa se cobrar. Para de tornar sua aprendizagem difícil, se é uma coisa gostosa. E sempre que der para comparar uma coisa do inglês com o português de maneira eficaz, faça, porque a tua língua materna é o português. É muito mais fácil aprender dessa maneira. Então, não demonize o uso do português, mas esteja em contato com o inglês todos os dias. Agora eu me despeço e até o próximo vídeo.